Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Devido à situação da pandemia da Covid-19, semana após semana, eu e o José Val estamos revezando aqui nas entrevistas mesmo, porque a gente tem que manter essa distância, né, em relação ao entrevistado. Estamos sem máscara porque, é claro, evidentemente ficaria muito difícil de comunicar de máscara. Mas eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje e de um tema que é muito importante nesses tempos de pandemia, de isolamento, de mudança de rotina ou de rotina muito frequente. É a Raide Lourenço Dias Voit Boaventura. A pronúncia é correta? Sim, sim. Raide, seja bem-vinda. Então, ela que é psicóloga. Seja bem-vinda ao programa Alto Astral no 14. Olá, Guilherme. Obrigada por ter me acolhido dessa forma. Tá certo. Por falar em acolhimento, vamos falar um pouquinho antes da gente começar. A gente sempre tem essa curiosidade, né? O que leva as pessoas a exercerem determinadas profissões? No seu caso, a psicologia surgiu de forma natural? Existem mais psicólogos na família? Qual foi o seu caminho? Não, na minha família existia mais advogados, né, e médico, né? Meu então pai... foi para tratá-los que... Se me permite chamar de você. Não, com certeza. Foi para o caminho da psicologia? Não, foi a questão assim, a questão é um médico, né? Meu pai era na questão lá do hospital evangélico, ele ficava muito lá no hospital evangélico. E eu sempre ia com ele quando criança, né? E assim, eu gostava muito de ver as situações, mas eu percebi que eu não ia dar conta de mexer com sangue, essas coisas. Né? Aí eu fui tentar outra área, né? Tentei direito, não passei, meu avô ficou muito chateado com isso. O sobrenome Lourenço Dias aqui quer dizer alguma coisa, né? Pois é, ficou muito chateado com isso, né? E aí tentei para psicologia do nada. Falei, não, vou tentar psicologia, nem sabia o que era. Tentei. Aí eu passei, com o passar dos períodos, fui gostando, fui me aprimorando cada vez mais, né? Então, a partir daí, fui tentando. Mas, além da psicologia, eu sou bacharel em Direito. Ah, então... Como é que foi que o vovô falou? Quer ser psicóloga, mas precisa do Fui diploma. bacharel em Direito depois, né? Mas, assim, me ajudou bastante, né? Na questão eu acho que nada vem por acaso, né? Ajuda bastante a gente a ter as experiências das nossas vidas, né? Então, isso aí vai ajudando cada vez mais a gente obter respostas de algumas coisas que a gente não via no passado, no nosso passado. E com o presente a gente vai percebendo muitas coisas que vão ajudando a gente a amadurecer cada vez mais, tanto espiritualmente, quanto mentalmente, fisicamente. Que bacana. E fala em percepção, qual a percepção que você, Raide, tem desse momento em relação à saúde mental, principalmente das pessoas que são isoladas, estão em confinamento, outras nem tanto? Como que você está vendo isso no dia a dia? Está afetando, de fato? Afeta? Na questão do isolamento social, né? O ser humano, principalmente... O ser humano ele é sociável, ele gosta, né, de carinhos, os afetos. O brasileiro é especial, né? E o brasileiro principalmente, né, que ele gosta mais dos afetos, dos carinhos, dos toques. Mas o isolamento social ele está sendo, as pessoas estão sendo muito afetadas devido à ansiedade e à depressão. Vai ser o comum das doenças mentais. A ansiedade e a depressão. Por quê? A ansiedade ela é causada devido aos pensamentos que nós estamos tendo de hoje em dia. Quais são os pensamentos? A maioria são pensamentos negativos, comportamentos negativos que nós estamos tendo, né? Vigilância, nós estamos tendo inseguranças das coisas que nós estamos fazendo, medos, né, tristezas, as angústias do dia a dia que está vindo, né, e ao passar do tempo vai piorando cada vez mais devido às informações, né, mas aí a gente tem que ter como diz, um equilíbrio, né, nós temos que saber filtrar. Nós temos que saber filtrar, porque senão daqui um dia a população vai surta. Né? E aí vai ficar cada vez mais difícil. Porque o ansioso, a questão da ansiedade. O que é um ansioso? Todos nós temos ansiedade, todos nós temos medos. Mas o ansioso, ele cria uma situação que, devido aos pensamentos negativos que ele vai fazendo, o nosso organismo tem aquela situação assim, o cérebro, ele capta que nós estamos nervosos, que nós estamos ansiosos, e a partir daí ele solta substâncias no nosso organismo.
a qual vai trazer várias consequências, como tremedeiras, taquicardíacas, né? Muitas das vezes as pessoas desmaiam, né? E muitas das vezes perdem funções até musculares, essas situações. Até sem histórico de problemas nesse sentido. Sem histórico. Quando vai ver, como diz, eu fui no médico, mas não deu nada. Não deu nada fisicamente, mas psicologicamente, com certeza, é uma crise de ansiedade muito grave, né? Então, nós devemos ter cuidado a partir daí. E a partir como que vai ser tratado isso? Através do tratamento psicológico e psiquiátrico. Né? Porque o psicológico, através de conversas, o psiquiátrico, através das medicações. Porque o psicólogo não pode passar o medicamento para o paciente. Então, a partir daí é que vai acontecendo essas situações. Agora, no isolamento social, o que nós podemos estar fazendo? O isolamento social, ele nos prejudica se a gente tiver um controle, igualzinho eu falei para você, um equilíbrio, não prejudica. O que nós podemos fazer? Através do isolamento social, nós podemos fazer aquela situação assim. Aquele livro, Guilherme, que você nunca leu, que não tinha tempo. Ixi, eu tenho um bocado, viu? Pois é, pega aquele livro lá que você nunca tinha tempo e vai dar uma leitura. Mas eu não consigo ficar uma hora lendo. Não, 5 minutos lê, vai fazer outras coisas. Ouve a música que você gosta, né? Um ritmo mais lento. Um ritmo mais lento, até mesmo aqueles ritmos acelerados, se gostar, pode ouvir o que gostar, o que vai preencher, assim, a sua... Como que eu vou falar para você? Para você não ter... porque nós parados, igualzinho a gente fala assim, eu não sei se você lembra desse ditado, mas meu avô falava muito, mente vazia é oficina do diabo. Demais. Demais. Né? E aí eu fui pensar, fui perceber, falei, mas que mente vazia é a oficina do diabo? E é verdade. Você pode parar e perceber que quando nós estamos com a mente vazia, somente vem pensamentos negativos. Nunca vem um pensamento positivo. E ainda mais estimulado pelas notícias. Com certeza. Então, o que nós devemos fazer? Não deixar a nossa mente vazia. Devemos ocupar a nossa mente, né? Através dessas situações de leituras, de músicas. Por exemplo, você, na sua casa, a minha rotina mudou por completo. Faça um planejamento da sua rotina agora, né? E o isolamento social é também bom porque para que você possa parar e pensar, quem sou eu? Você meditar sobre você. Está precisando muito, nós devemos fazer as meditações e reflexões sobre nós mesmos. Quem sabe, a partir daí, nós podemos ter pensamentos positivos, comportamentos que podemos mudar, né? Porque os comportamentos nós podemos mudar gradativamente, né? Então, a partir daí, a gente pode estar tendo, falar, não, eu erro nisso aqui, eu vou tentar mudar. Então, eu posso mudar a partir daí. Então, a partir do isolamento, eu acho que esse isolamento, ele tem um proveito, que é essa situação, né? Pode também, na situação, muitas das pessoas não tinham contato, não conversavam, não tinham um diálogo familiar, né? Agora tem o diálogo familiar, por exemplo, os filhos estão com os pais, né? Brinca! Eu falo até para os meus pacientes que têm filhos, falo assim, dá uma de doidinho, volta criança. Entra na deles, né? Né? E isso é ruim? Não, quando você entrar na deles, você também sente bem, porque você vai sentir um prazer bem gostoso, né? E isso faz bem para a família, e o vínculo familiar vai mudar totalmente, né? E a percepção, logo você percebe, uma semana, nossa, mas como que eu podia ter aproveitado mais ter feito isso com meu filho, né? Eu não tenho muito esse problema, porque a idade chegou, mas os pensamentos, eu guardo até hoje os meus carrinhos. Eu guardo brinquedo de vez em quando ali, despistado, né? Chega alguém mais novinho, eu coloco para brincar, mas vigiando, né? Então, eu não tenho esse tipo de problema, mas algumas pessoas, evidentemente, o têm. A gente falou de ansiedade, mas estresse, por exemplo, e essa somatização de problemas, esse acúmulo de problemas ali, ele pode desencadear, aumentar o estresse nas pessoas, já são predispostas, ou alguém, de repente, nunca foi estressado, pode começar a ter? Não, com certeza. As pessoas que nunca tiveram estresse, pode ter estresse, né? O estresse, ele vem devido às situações que a gente passa do nervosismo.
O estresse igual eu falo, vida agitada, com o corre-corre do dia a dia. Agora a preocupação antigamente, econômica, a saúde. Com certeza, a preocupação, principalmente econômica, ela está levando o quê? Está gerando um estresse muito grande às pessoas, né? Principalmente os comerciantes, os empresários, devido a essa situação. Mas o que nós podemos fazer? Haver um equilíbrio e, com certeza, como eu falei, haver um planejamento. Quando há um planejamento, tudo fica mais fácil, né? Igualzinho eu falo, desde criança nós devemos saber fazer planejamentos, planejar, organizar as nossas tarefas, né? Aí, como que eu posso fazer isso quando criança? Através de tarefas diárias de casa e planejando. Quando em adolescente, o pai dá uma mesada para o filho e ele planejar. E a partir daí ele vai começando a planejar a vida futura. Né? Isso aí é o que a gente chama? Isso aí a gente chama condicionar. Nós condicionamos esses comportamentos para termos uma vida saudável futuramente. Eu acho até que as famílias, e é claro, a escola é um complemento, dá conhecimento para a gente, mas a educação básica continua sendo lá, o pai, a mãe, os casos dos avós, tem famílias que os avós são muito presentes, o meu caso foi, o seu também, eu acho que deve ter sido, essa presença é muito, muito importante. Eu acredito até que essas crianças foram condicionadas, hoje elas têm mais facilidade. Com certeza. Do que as que... E falar não para a filha é difícil, né? É complicado. O falar não é muito complicado. E muitas vezes a gente vai deixando de lado. E pode estar tendo uma consequência boa agora, dos que são adaptados, né? Não que isso seja uma imposição nem nada, mas é uma rotina, né? E daqueles que a coisa corria livre, saíam, porque tem criança, né? E você que está assistindo aí sabe. Parece que dá a corda e não para. Não. Né? E às vezes é difícil. Então, esse condicionamento desde novinho, ele se mostra valioso agora também. Com certeza, mostra valioso. Na questão também, muitas das vezes, o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade e impulsividade é a criança que não para. Né? Ela não para de lugar em lugar e a mãe fala, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou... Né? Então, aí é o que a gente pode estar falando para os pais que têm crianças com TDAH, que podem, né, entrar, fazer uma rotina para eles. Né? E nem mesmo fora dessa pandemia, eles têm que ter rotina. Mas quando você fala em rotina, o melhor é o quê? Reunir a família ali, o núcleo familiar, estabelecer uma rotina comum a todos em rotinas individuais? É rotina sim, Guilherme. Por exemplo, você vai lavar vasilha. Rotina com determinação de tarefas específicas. Tarefas específicas, entendeu? Agora, na questão também de, vamos dizer, o seu filho chama Júnior, você vai fazer, você vai estudar de tal hora. Você pode, eu estou liberando você na internet de tal a tal hora. Né? Porque muitas das vezes, igual eu falo, a internet é boa, os meios de comunicação, internet, celular são bons? Depende. Tem tudo de bom e tudo de ruim, eu sempre falo aqui. Depende. É igualzinho eu falo, a gente também, nós não devemos ficar no 8 e no 80. A nossa vida tem que ser 50%. É por isso que eu falo. Quando eu falo em equilíbrio, são esses 50%. Porque eu posso falar, alguém da minha família pode ter? Pode. E eu tenho que estar preparado com isso. E, ao mesmo tempo, eu posso falar, alguém da minha família não pode ter? Não pode. Entendeu? E eu tenho que estar agradecendo por isso. Mas a gente tem que estar equilibrada para não acontecer esses transtornos que realmente estão vindo à tona. E o interessante é o seguinte, porque todo mundo reclamava da falta de tempo. Mesmo com toda a tecnologia disponível, a vida moderna traz facilidades que as pessoas de 40 anos atrás, vamos colocar assim, 50, não tinham essa facilidade. Era tudo muito mais complicado, deslocamento, comunicação. Hoje em dia parece que a gente tem tudo para acelerar o nosso tempo, o nosso desempenho, e ninguém encontra tempo. Agora, quando de uma hora para outra, para aí, todo mundo vai ter um tempinho maior, parece que as pessoas não sabem o que fazer com ele. Porque, igualzinho eu falei para você, a gente condicionou o nosso comportamento acelerado. Aquele ritmo, né? E quando a gente como que eu vou falar para você? Quando a gente vai tirar, né, esse comportamento, quando a gente extingue esse comportamento agitado, a gente fica desnorteado.
Né? O que eu vou fazer agora? Por isso que é a questão, igual eu falo para você, dos pensamentos e sentimentos positivos. Nós temos que ter, porque se a gente não ter esse equilíbrio, nós vamos entrar realmente numa depressão, numa ansiedade, a qual pode nos levar até um surto. Tarefa complicada. E os sinais de alerta para as pessoas em relação ao que algo não está correto no dia a dia, com ele em casa, ou com as crianças, ou com a esposa na convivência? Na questão dos comportamentos, né, igualzinho eu falei, comportamentos negativos, mas o que eu posso perceber em casa? Adolescentes, quando ficam muito isolados no quarto, essas situações, nós devemos ver o que realmente está acontecendo, né? Questões na questão dos pais. E pessoas que trabalham também, que ficam casais, sem filhos. Muitas das vezes é aquelas pessoas que já estão desanimadas. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem aquela situação que você quer fazer alguma coisa, mas o seu corpo não está deixando você fazer. Fica a briga da mente e o físico. Você tem que fazer, mas... Aí é necessário o quê? É necessário realmente procurar um tratamento psicológico e psiquiátrico. Na questão da pandemia, isso está ocorrendo, e muito. Porque as pessoas, igualzinho você falou, tinha aquela rotina agitada. Quando ela percebe que a rotina agitada, ela perdeu, porque muitas das vezes o que a gente pensa? É essa perca, né? Essa perda dessas situações. A gente fala assim, morreu, o que eu vou fazer de novo? Não, e tem até aquele detalhe, porque muitas das vezes chega em casa, o filho quer atenção, não tem tempo, eu tenho que... mesmo tendo feito o trabalho, parece que ele continua em casa. E agora não tem mais aquela justificativa, eu não tenho tempo. E a criança vai questionar, pai, como não tem tempo? Está aqui em casa. E convenhamos também, claro, desavenças são normais acontecer, o estresse. Claro, evidentemente pode acontecer. A grande chave é isso que a Rádio estava falando, é procurar esse equilíbrio. Procurar esse equilíbrio é fundamental. Ou de repente alguém está mais estressado, a esposa, puxa, é bem assim, ou o filho está dessa forma. Essa conversa, ela se torna fundamental agora também, né? O que era pouco tempo de conversa, agora tem muito tempo de conversa para discutir relações mesmo, né? Na questão, também até questão assim, mas eu não tenho nada para conversar. Mas a situação de você permanecer assim, em silêncio com a pessoa que você realmente gosta, você já vai perceber, nossa, eu tinha que ter esse tempo. Eu tinha que ter esse tempo para quê? Para realmente me conhecer e conhecer com quem eu estou. Muitas das vezes, com essa rotina, com esse cotidiano nosso acelerado, nós não sabemos com quem nós estamos, né? Casados. Muitas das vezes pode estar casado há 10 anos. Às vezes está convivendo mais tempo agora do que conviveu há 10 anos. 10 anos de casado. Com certeza. E agora vai percebendo o quê? Nossa, ela gosta realmente disso. E eu não sabia o que ela gostava. Né? Então aí a gente já tem essa percepção. E agora eu falo, nós devemos procurar perceber os atos, nossos atos, e não as palavras. Muitas vezes as palavras, elas magoam, elas trazem pensamentos negativos, né? Elas muitas das vezes, elas inferiorizam as pessoas. Mas os atos é que falam por nós. Uma pequena gentileza, vamos colocar ali, de repente, o marido auxiliar vamos supor que ele não saiba cozinhar, mas estou aqui para te auxiliar, o que eu posso te ajudar aqui? O que eu posso fazer? Ou o contrário também, porque tem maridos que cozinham, as esposas não. O meu cozinha maravilhosamente. Que coisa boa. Então essas pequenas gentilezas, elas são importantes também, né? É igualzinho assim na questão, aí já percebe o quê? Que realmente nós precisamos do quê? Ter a união. Quando fala em união, né, o pessoal fala assim, mas estamos juntos. Mas não é para ficar no isolamento? Não é para ficar isolado? Mas nós estamos juntos. O que estamos juntos? É na questão dos pensamentos. Na questão o quê? Dessa união realmente, dessa percepção. Realmente nós temos que ter consciência de fazermos o que é correto. A questão muitas das vezes, o ser adolescente, eu falo que adolescente é aborrecente. Por quê? Aborrece tanto ele quanto os pais. Na questão de quê? De regras, de obediência. E o que nós devemos fazer? Obedecer. Né? Ficar nas regras. Porque as regras são primordiais para nós. Todos nós vivemos de obediência. Todos nós temos regras. A vida é cheia de regra.
Sempre alguém subordinado de alguém. Né? Com certeza. Né? Mas essa subordinação, ela vai trazer o que para nós? Qual benefício ela pode estar trazendo? As experiências, igualzinho eu estava falando para você. As experiências da vida. Quais são elas? Muitas das vezes a minha mãe passou por uma coisa a qual ela não quer que eu passe. E aí o que eu faço? Eu ignoro, não quero escutar o que ela quer falar para mim. Mas é essencial a gente escutar, para a gente não passar o que ela passou. Né? Então isso é bom para nós. E nesse processo de isolamento, nós devemos fazer isso, principalmente com os idosos. Os idosos também, eles estão sofrendo nessa situação de isolamento, né? social. Porque eles não... Os avós, a maioria dos avós, eles não estão vendo os netinhos, né? Por causa até de risco, na questão do risco. Então, o que acontece? Pode estar ajudando, como ele antigamente tem avô aí, que é né? Como diz, moderno, né? Usa tecnologia, tudo. Passa um WhatsApp para ele, uma videoconferência, conversa com ele, né? Eles também podem estar jogando o que eu posso fazer, que eu estou aqui em casa sozinho, o que eu posso fazer para ajeitar minha mente. Faça um caça-palavras, jogos de damas, xadrez, paciência, né? Jogos individuais. Como diz, a paciência é primordial nesse isolamento social. Você antecipou até na primeira pergunta em relação a esse bombardeio que a gente sofre diário de informações. Mas como tentar filtrar isso? Porque a gente tem... De cada 10 notícias, são 9 ruins e uma boa geralmente é o quê? A pessoa sai do hospital debaixo de aplausos, mas o resto é o quê? Covas o tempo todo, né? Gente morrendo, corpos empilhados. Como tentar esse filtro e ao mesmo tempo não ficar desinformado? Na questão das informações que eu falo, são as informações na questão da Organização Mundial da Saúde, né? Realmente nós devemos estar preocupados na questão das mortes, porque a morte, igual eu falo, a única certeza que nós sabemos é que nós vamos morrer um dia. E eu acho que ela nunca chegou de uma maneira tão brutal igual agora para todo mundo, né? O tempo todo, tantos caixões e tantos corpos. Né? E é uma forma, assim, quando tem pessoas que olham aquilo ali e levam, quando as pessoas olham no jornal, aquela situação, até eu fiquei indignada, né? De ver 7, 8 caixões em Manaus e pegaram a empilhadeira para jogar a terra. E alguns querem até empilhar caixões, as familiares não deixaram. Então, isso aí, o que acontece? E isso nos abala. Por isso que eu falo a questão do equilíbrio. Nós devemos ter equilíbrio, porque realmente está acontecendo? Tá. O que nós devemos pensar? O que nós podemos fazer? Individualmente, o que eu posso fazer para não me atingir? Ficar em casa, né? Respeitar as regras, lavar as mãos, higienizar as mãos, usar as máscaras adequadamente. Aqui nós não estamos usando porque a gente está tendo uma distância, né? E as vozes também não vão ficar legal com a máscara. Mas fazer tudo corretamente. E isso vai ajudar o quê? Na prevenção. Mas em relação até saber o que fazer, no meio de tanta informação que a gente tem, eu acredito que todo mundo sabe, evidentemente sabe. E por que algumas pessoas insistem em não seguir as regras? E que são regras que podem ser vitais, podem levar à morte de outras pessoas ou à morte da própria pessoa. E vamos pegar o exemplo simples da máscara, dos procedimentos de higienização. Por que as pessoas não gostam muito de seguir regras? Muitas das vezes, Guilherme, eles estão pensando assim, não, isso aí não vai acontecer comigo. Né? Não, eu estou forte, a minha imunidade está, né? Minha imunidade está meu esporte de atleta, né? É uma gripezinha e isso não vai acontecer na minha casa, mas igualzinho eu falei, nós temos que estar em equilíbrio, 50%. Pode ter, pode não ter. E a consciência plena a respeito disso, porque igualzinho eu estava comentando e vou comentar novamente. Não vai ter leitos suficientes para as pessoas do Covid-19. Em Anápolis, em todo o Brasil, em todo o mundo está acontecendo isso. Né? Em todo o país está acontecendo isso. Então, nós temos que ter consciência. Nós devemos fazer a nossa parte. E isso nós temos que o quê? Igualzinho eu falo, quando a gente coloca pensamentos, repetimos pensamentos, eles vão se tornar realidades. Né? O que acontece? Automaticamente, eu faço comportamento sem pensar.
Muitas das vezes, por exemplo, igualzinho, a gente não ensina a criancinha desde de 4 aninhos a arrumar a cama. Quando você vê, você não precisa falar para ele, meu filho vai arrumar a cama, ele arruma sozinho. Aquele forma que se você não ensina, jamais vai tomar iniciativa. Aquilo ali já é um comportamento condicionado, que a gente chama. Então, nós devemos o quê? Igualzinho eu falei para você, repetir os nossos pensamentos. Pensamentos sempre positivos. Em relação a esse momento até, vem algumas sensações diferentes das pessoas. O primeiro é o quê? De incredulidade, né? Gripezinha, isso não vai acontecer. Aí está longe, está bem distante. A partir do momento que vai chegando, aí de repente da incredulidade vai para o pânico. Todo mundo vai morrer e recolhe todo mundo para casa. Aí depois, devido até esse recolhimento, é claro, né, os números do Brasil não que não sejam assustadores, são assustadores, a gente sabe que tem subnotificação, evidentemente, mas não são tão assustadores como, por exemplo, os Estados Unidos, para a gente pegar um país de semelhanças como as nossas. Aí, do primeiro momento de incredulidade, do segundo de pânico total, todo mundo vai morrer, aí passa-se para o relaxamento. A gente está chegando nesse terceiro estágio, do relaxamento. E o Brasil é muito grande, a gente vê estágios diferentes. No Amazonas, no Ceará, a situação está muito complicada. Rio, São Paulo também. Aqui está, entre aspas, mais tranquilo. Tem esses níveis diferentes mesmo na cabeça da pessoa? Tem, porque, igualzinho eu falo, o ser humano, cada caso é um caso. Né? A gente fala na questão da clínica, a gente fala assim, cada caso é um caso. Por exemplo, um caso de depressão de uma adolescente é diferente de um adulto. Cada caso é um caso. E aí a gente coloca o quê? Na questão desses níveis também, igualzinho eu estou falando, na questão dos pensamentos. Muitas das vezes as pessoas não querem amadurecer mentalmente. Né? E a partir disso, eles não querem acreditar, por exemplo, eu não quero acreditar realmente que essa doença seja letal. Eu não quero acreditar. Então ela vai colocar na cabeça o quê? Que ela é uma gripezinha. E a partir daí, o que acontece? O comportamento dela é não obedecer o que tem que ser feito. Então, até uma coisa seria positiva, a pessoa se sentir forte, mas nisso aí vai contra. Vai. Na questão, o efeito contrário. Então, assim, a gente tem que, igual eu estava falando, do equilíbrio. Nós devemos ter o equilíbrio nessa situação. Porque eu tenho que saber que essa epidemia, que essa pandemia é um vírus letal, né? Que ainda não existe vacina, mas eu posso precaver. Eu tenho que ter, esse ponto que eu quero chegar. Colocar na cabeça o quê? O que eu devo fazer para eu me precaver. Né? Como que eu posso fazer isso? Através das regras, realmente. Mas tem gente que está postando, e realmente, tem gente que está postando no WhatsApp que deixar a água e o sabão, ficar só com a água sanitária e o álcool. Gente, vamos, igual eu estava falando na questão das informações, vamos filtrar as informações. E acreditar na ciência. E acreditar principalmente na ciência. E também na questão dos médicos, né? Os médicos estão fazendo muita situação. E quando eu entrei nessa situação dos médicos, uma coisa interessante que ainda não repercutiu. Será como que está a cabeça de um médico e de um enfermeiro? Porque tem médicos que vai ter que falar assim, eu vou ter que deixar de socorrer uma vida para socorrer outra. E aí, como que vai estar aumentando o psicológico desse médico? Eu imagino que é arrasado. Entendeu? Como que chega em casa? De que forma chega? Né? Como lidar com isso? Entendeu? Como explicar para os parentes depois? É uma carga assim, quase que insuportável, eu diria. E nós devemos o quê? Compreender essa situação. A qual o ser humano tem horas que nós somos muito egoístas. Nós não compreendemos o outro. Né? E nós já vamos o quê? Jogar palavras que podem prejudicar aquele psicológico ali abalado. E é claro, afeta também claramente o desempenho. Porque a pessoa chega numa situação de que tem que me atender, evidentemente tem, mas de que forma, como isso é possível para a pessoa que está lá dentro? Vai imaginar, não, ele não quer me atender, muitas vezes ele não tem a condição de atender. Né? Aí é uma questão de governo e de normatizações. Né? Em relação, porque a gente fala muito de fobias, e a mais clássica, uma clássica nessa situação aqui é a claustrofobia. Bem que a claustrofobia, me corrija se eu estiver errado, ela seria mais de ambientes menores, ambientes fechados menores. Mas, de repente, você
está num ambiente maior, mas fechado, pode passar essa sensação de claustrofobia também? A questão da claustrofobia, né? A claustrofobia é uma situação a qual você sente sufocado, né? E na questão do isolamento social, o que está acontecendo? Quando a gente fica no nosso ambiente, né, domiciliar, a gente tem muitas pessoas se sentem sufocadas com aquilo ali. Mesmo que o ambiente seja amplo? Amplo. Por quê? Porque o sufocamento é que ele não tem o quê? Muitas das vezes ele tinha uma pessoa para poder, pelo menos assim, desabafar, para poder conversar, e ele não está tendo, ele está sozinho, só ele sozinho, né? Mas a questão virtual não ajuda, não é a mesma coisa? A questão virtual, né? O que nós podemos fazer o virtual? O virtual ajuda? Depende da situação. Pode ajudar, porque muitas das vezes, pelo menos um oi, né? Aí já vai diminuindo o quê? A ansiedade daquela pessoa, né? O claustrofóbico então vai diminuir aquela situação. O que o claustrofóbico tem que fazer? Tem que, igualzinho eu falei anteriormente, devemos ocupar a mente. Eu queria aprender a fazer um crochê, um ponto cruz. Vamos aprender. Aonde que eu posso aprender isso? Através das redes, né? Tem muitas redes que ensinam a fazer crochê, a ponto cruz, essas situações. Então, mente ocupada ajuda. Por exemplo, um amigo pode estar ligando para essa pessoa para estar ajudando. Com certeza isso vai melhorar a situação dele, né? E as pessoas que não têm, pode ter? Pode. Devido à situação do isolamento social, nesse aspecto, como eu falei, do sufocamento. Né? O claustrofóbico, o que é o claustrofóbico? Ele se sente sufocado. Né? E pode sentir até sintomas de alerta da Covid, né? Falta sim, de ar, por exemplo. sim, pode até se confundir com algum sintoma e querer partir dali para o hospital por conta de outra coisa que não seja a doença. O engraçado que você tocou nisso, e eu falo que a mente tem um grande poder. Por quê? Se nós pensarmos que estamos doentes, nós estamos. O sugestionamento, então, funciona perfeito. Funciona. Se nós afirmarmos, se tivermos afirmações, realmente, eu estou doente, não importa o exame dar que eu não esteja, eu estou. O exame está errado. O exame está errado, mas eu estou. Tem pessoas que ficam paralíticas, um caso assim que eu antigamente, nos meus estudos, que ela é paralítica, mas mentalmente. Ela fisicamente ela é normal. Simplesmente paralisou. Por causa da mente, eu não consigo andar, eu não dou conta, eu não consigo, né? Então isso acontece com a mente. Então o poder mental ele é muito forte. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado no que realmente nós pensamos, no que realmente as nossas emoções, né? E os nossos comportamentos vêm através dessas cognições que a gente fala. Eu estava falando aqui de mundo virtual. E o atendimento virtual? O que mudou para você? Já tinha feito algum ou não? Ou é total novidade agora? Não, essa foi, como diz, a minha primeira experiência na questão virtual, né? E o que muda, Rádio? Totalmente, Guilherme. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosto de observar a pessoa no consultório, os braços, as pernas, os olhos, né? O jeito que ela fala. No virtual, tá ali conversando. É igualzinho, tem uma música que eu acho interessante, da Anitta e de uma dupla sertaneja, que fala que aquilo ali é uma tela fria. Né? E realmente, para mim, aquilo ali é uma tela fria. Porque não vai passar nada para mim. Né? O que vai passar é só o relato da pessoa. Né? Mas, assim, quais os casos realmente que nós devemos estar atendendo virtualmente? Realmente aqueles casos de ansiedade e questão de depressões, né? A gente deve estar orientando essas pessoas. Por quê? Quando a pessoa ansiosa tem um tratamento psicológico, ela se sente mais aliviada. Porque ela se sente que já tem um conselho. Ela entra, ela mesma, como que eu vou falar para você? Ela mesma acha, ela percebe a situação que ela deve se comportar. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, nesse aspecto, ela traz o quê? Tremores, né? Taquicardíacos. Aí tem pessoas que falam assim, eu vou para o hospital porque eu estou passando realmente mal. Não, eu sou ansiosa.
Ela tem essa compreensão. Ela tem que ter essa compreensão. Eu sou ansiosa. Isso pode ser ansiedade. Se não passar, se tiver realmente com a dor aumentando, tudo, realmente deve procurar o hospital. Mas se você sabe que é ansiedade, você pode ter os métodos. Quais os métodos? Respiração, meditação, que nós sempre passamos no consultório para os pacientes. E é essa situação também que fica ruim para nós. Como que nós vamos passar um exercício para o paciente numa tela fria? É muito complicado. E o interessante também é que parece que as pessoas estão caindo na ficha agora, porque antes eu tenho 5 mil amigos, 10 mil amigos, são amigos virtuais, que coisa bacana e tudo, mas parece que está caindo na ficha que não é a mesma coisa da amizade real, da consulta real, do toque, do abraço, do afago. Está acontecendo isso também, né? Porque na psicologia existe uma teoria que é a teoria de Bowlby. O que é a teoria de Bowlby? Teoria do apego, né? O ser humano tem que ter o apego, né? Então, desde quando nós nascemos, nós temos o cuidador, né? Que é o pai, a mãe, os avós. Então, o ser humano já vem com essa percepção, com esse intuito, com esse instinto que eu falo, né? O instinto de apego. Por exemplo, também nós somos meio, igualzinho eu falei, o egoísmo, porque nós apegamos facilmente às coisas, né? Nós somos muito materialistas, nós pegamos facilmente às coisas. E apegamos também às pessoas, né? Na questão da morte, ela é difícil da gente estar lidando, tanto quem do falecido, quanto da pessoa que perdeu aquele ente querido, por causa dessa situação, do apego. E ainda mais nesse momento que nem velórios são permitidos. Não, nem velórios estão sendo permitidos, e é uma situação a qual realmente irá necessitar de um tratamento psicológico para fazer, né, um luto. Nós devemos fazer um luto depois com essas pessoas. Esse processo é importante. Processo de luto, sim. Certo. A gente estava falando de fobias aqui, falamos da claustrofobia, mas e em relação ao toque, por exemplo? Porque a orientação agora é lavar as mãos o tempo todo. Sim. Aí já está virando aquela compulsão, puxa vida, peguei aqui, não, tem que lavar a mão. Mexi na maçaneta, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão o tempo todo. Pode levar até as pessoas que não tinham o toque, essa tendência ao toque, de passar a ter, mesmo depois da pandemia? Pode sim, porque se a pessoa tiver, igual eu falei, a percepção, se a pessoa tiver na sua mente que qualquer... depois da pandemia, qualquer outra doença pode pegar através de maçanetas, através de sentar em alguns lugares, né? Se ela tiver essa consciência, ela vai ter o transtorno o transtorno obsessivo compulsivo. Né? E uma coisa que também está tendo ultimamente é o transtorno compulsivo alimentar, né? Que está tendo devido à ansiedade. A ficar no isolamento social. O que eu posso fazer? Só comer. O alimentar e o etílico também, né? Tô até olhando para o pessoal aqui e tal, mas... Está tendo esse comportamento muito. Você que está vendo a gente pelo vídeo. Então, maneira, não é bem assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações, né? E quem não teve toque, pode ter, devido a essa situação que realmente eu falei para você. A situação é a sua mente. Você tem que trabalhar a sua mente. Então, eu tenho que trabalhar o que na minha mente? Não, a pandemia, eu tenho que lavar as mãos? Temos, né? Temos que nos higienizar, como sempre fazemos. Mas o excesso também, ele prejudica. O excesso vai transformar num transtorno. Tudo que excede, igual eu falo, tudo que excede e tudo que falta, ocorre uma patologia. E em relação às crianças, voltando até esse tema, porque muitas delas ainda não têm a compreensão do que está acontecendo, de repente saía para a escola, encontrava os amiguinhos, ia para o parquinho, brincava, se divertia. Não, você vai ter que ficar trancado em casa. Como falar com essas crianças? É aconselhável que se fale? Tem uma idade específica? Como lidar com essa situação do questionamento das crianças no dia a dia? Na questão da criança, né? A criança, depende as faixas etárias. Devemos falar com ela? Sim, devemos. Mas ela não vai entender. Provavelmente, daqui a um tempo, ela vai falar, eu lembro, ao Covid, a minha mãe falou uma vez disso para mim. Ou até usando aquela técnica que você falou, imergindo no mundo delas. Sim, nas brincadeiras, né? Então, é igualzinho eu ia falar agora. Na questão das crianças, falar a linguagem delas.
você falar a linguagem delas. Por exemplo, na questão das crianças de 5, 6 anos, falar do jeito que elas compreendam. A gente está falando de linguagem, mas pode partir para o lúdico também? O desenho, o brinquedinho ali? Pode desenhar, pode, na questão de fazer fantoches, né? Muitas mães gostam de brincar com os filhos com fantoche, brincar de fantoche, brincar de questionáriozinho a respeito disso. Então, isso aí vai ajudando muito a criança. Agora, por que nós devemos falar isso para ela? Porque se acontecer que o vírus pegue na minha família, ela não fique tão assustada, tão apavorada, e que não traga algum trauma posteriormente para a vida dela. Sem dúvida nenhuma. E em relação aos idosos, porque aí já é diferente, eles têm o conhecimento do que está acontecendo, mas existe aquela equação que é muito difícil, muita gente falando do isolamento vertical. Tudo bem, grupo de risco, mas tem gente jovem morrendo também. Mas os idosos, tem alguns que têm a necessidade de alguém tratá-los. Como lidar com isso sem que eles possam parecer um estorvo ou ter medo demais daquelas pessoas que cuidam deles também? Porque o psicológico ali trabalha e muito, né, pela experiência de vida, né, outros fatos, outras experiências que já viveram, mas com certeza nenhuma igual a essa. A questão do idoso, né? O idoso tem uma faixa etária que ele já chega e fala assim, eu vou morrer, né? Alguns falam, nossa, eu adoecer, já estou dando tchau, já estou dando tchau, não volto mais do hospital, né? Mas muitas das vezes saem bonzinhos. Na questão do idoso, é igual como eu estava falando. Nós devemos ter um cuidado com ele, né? Na questão de que as pessoas devem cuidar, sim, com precaução, igual nós falamos, com a máscara, com tudo. Mas nós devemos também passar para ele comportamentos positivos e não questão de abandono. Porque muitas das vezes o isolamento social para os idosos, alguns estão entendendo como se os parentes, os familiares estivessem abandonando-os. Né? Porque tem aqueles que estão em casa e tem uns que estão em asilos, né? E nem visita estão recebendo. Agora, quando muito, eu nem sei como está funcionando, se é de longe, como funciona isso, né? Sim, eu também ultimamente eu não estou sabendo como que está funcionando os asilos. Mas assim, passar para eles pensamentos positivos, palavras a qual lidam, que transformem um pouquinho a vida deles, as experiências, igualzinho eu falei, o que custa, por exemplo, a gente ligar para um parente, ou até você tem um amigo mais idoso, conversar com ele, quem sabe ele não vai desabafar alguma coisa com você, e você ter... E quando você fala conversar mesmo, porque muita gente hoje não sabe nem atender telefone mais, nem falar mais no telefone, é só mensagem. O falar é mais importante que o digitar. Com certeza, né? Porque o ouvir, igualzinho eu falo, nós temos a função do ouvido são duas, o ouvir e o escutar. O escutar é o quê? O escutar é aquela coisa assim, de coisas positivas, coisas boas que vão me ajudar a amadurecer na minha vida futura, né? Por exemplo, as experiências de um amigo seu mais idoso, com certeza vai te ajudar na questão de você pensar, poxa, eu podia ter feito aquilo ali, mas eu posso consertar agora, porque ele me deu um clique, né? A gente fala um insight. Deu um insight, porque aquilo ali me ajudou. Então, aquilo ali eu vou colocar na minha vida de hoje em diante. E você está fazendo uma solidariedade. Por quê? Porque uma caridade também, porque está escutando que ele realmente necessitava de desabafar. Só o desabafo dele já alivia a ansiedade que ele realmente estava tendo naquela hora. Né? E igualzinho eu estava comentando com você, jogos também, né? Jogos quebra-cabeça. Aqueles jogos de tabuleiro. Caça-palavra, tabuleiros, ajuda bastante também o idoso a não também ficar nessa, igualzinho ultimamente eu falo, a pandemia está nos levando a uma paranoia coletiva. Né? E essa paranoia nós devemos ter o cuidado, porque para a gente surtar, igualzinho eu falei, nós surtamos rapidamente. Uma hora para outra vem, né? Uhum. E o tempo passa depressa. Já quase 45 minutos de entrevista, a gente está chegando na parte final. E é claro, né, a conversa fluindo muito, muito tranquilamente. Acho que vai ser muito importante, né, para quem puder acompanhar. A gente sempre lembra que a gente tem os horários, né, na grade de programação do canal 14 da NET e também esse programa de hoje com a rádio, com vários outros, só para vocês terem ideia, eu sempre anoto aqui, essa aqui é a edição 133, já são 133 programas com assuntos mais diversos, você pode acompanhar. Então, para encerrar a rádio, eu queria que você desse
dicas, né, como psicóloga da sua vivência, da sua experiência do dia a dia, para quem está assistindo, de repente está em casa, tá certo, houve um decreto agora da prefeitura, liberou mais algumas atividades, mas a gente sabe que é nada muito certo. De repente pode recuar um pouquinho, outros não foram contemplados com esse decreto, mas principalmente para quem está acompanhando, quem está em casa, ficou essa temporada, ou quem está retornando para as ruas, por favor. Na questão de quem vai ficar em casa, né? Como eu falei, ocupe a mente com coisas que você realmente gosta de fazer. Muitas das vezes, aquele livro que você não leu, né? Aquele crochê que estava lá na estante que você nem pegou, pegue, vai fazendo, né? Aproveite o momento que você tem com a sua família, converse, tenha o diálogo, brinque com seus filhos, né? Aproveite também na questão se seus pais, que são mais idosos, estão com você, converse com eles, né? Interagem num filme, numa série na Netflix ou em outro canal, né? Isso vai ajudando muito. Exercícios físicos também são bons. Mas a academia. Vão abrir academia? Provavelmente, mas tenha cuidado, né, com a academia. Pode fazer em casa também alguns exercícios físicos, meditações, reflexões, isso é muito bom. Agora, para as pessoas que estão retornando, né, obedeçam. É uma situação ruim a gente falar obedecer, né? A gente não tem costume dessa... Já obedecer, a gente acha já que é uma imposição, mas não é. Obedeçam às regras. Por quê? Para que você realmente, futuramente, não tenha que passar por essa situação, né? A gente tem hora que a gente fala, mas isso não vai passar na minha casa. A gente não sabe o dia de hoje, né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência que nós estamos fazendo o que devemos realmente fazer. Essa é a consciência plena que a gente tem que ter, né? Então, se a gente tem essa consciência plena, com certeza, realmente, a lógica é não passar na minha casa. Visita não é o momento. A visita do Covid-19 é que não passa, né? Mas assim, igual eu falo, tenha o equilíbrio. O equilíbrio é o primordial para nós andarmos aí com essa pandemia. Tá certo. Conversamos com a Raide Lourenço Dias Voit, Boaventura, psicóloga. Raide, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas que você deixou aí para o assinante do Canal 14 da NET. Obrigada a você, Guilherme. Então tá certo. A gente agradece mais uma vez a Raide. Lembrando mais uma vez que essa entrevista estará disponível no YouTube, não só ela como todas as outras, para você que é assinante do Canal 14 da NET. Pode passar também para as outras pessoas que de repente não são assinantes, mas têm à disposição o YouTube para acompanhar a entrevista, tá certo? Então agradecemos mais uma vez a Raide e todos os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. E semana que vem, José Val está de volta, tá certo? Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.